são os donos da bola e a gente continua a nossa boa conversa com Bruninho Rezende do Taubaté Vôlei. Estava na Itália e agora ele é Taubaté. E claro que a gente, quando fala do Bruninho Rezende, a gente lembra logo de seleção brasileira. Ele tem um pai que tem uma história fantástica no vôlei e é inevitável a gente também comentar sobre isso. Acho que o Bruninho, não vou falar que ele fica cansado, mas ele já está mais do que acostumado. Só que agora com seleção, a gente pensa em Tóquio e Tóquio realmente foi adiada. Você acha que foi uma boa decisão, Bruninho? Sem dúvida. Nesse momento a gente não tem como pensar, né, em voltar às quadras com uma pandemia que a gente tem sofrido não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, não faria nenhum sentido essas Olimpíadas esse ano, né, até para os atletas, para se prepararem melhor. Então, assim, já tem quase 2 meses que a gente não entra em quadra. Então, você imagina, para disputar uma Olimpíada, né, o maior sonho de qualquer atleta e você não ter se preparado para esse momento. Então, o adiamento foi correto. Eu acredito que o Brasil, a gente tem que sempre olhar pela uma oportunidade, né? O copo meio cheio. Então a gente vai ter um tempo maior até de treinamento, de entrosamento para chegar bem em Tóquio e, quem sabe, conquistar mais uma medalha. Ô Bruninho, você falou de preparação. Não, eu ia falar com o Bruno o seguinte, de seleção que ele falou, né? Até no bloco anterior, o Brasil foi finalista das últimas, dos 5 últimos campeonatos mundiais, e com títulos e das 4 últimas Olimpíadas. Quer dizer, o Brasil está no topo, realmente, seleção brasileira do voleibol mundial desde 2002, quando ganhou o Campeonato Mundial na Argentina, ganhando da Rússia naquela ocasião. E você falou da parte física, Bruno, é isso que eu queria te perguntar. A condição, você consegue se preparar fisicamente sozinho? Como é que é isso? Olha, não, assim, eu consegui trazer alguns pesos aqui para casa, né, peguei emprestado da minha academia aqui no Rio e tem uma área externa aqui que eu posso me manter. Estou com um trabalho com um preparador físico pessoal, aí um personal que tem me ajudado. A gente tem feito 2 treinos físicos no dia. É claro que é muito longe daquilo que a gente acaba fazendo em quadra, né, da parte técnica, da parte tática, mas pelo menos fisicamente eu espero manter um certo nível para quando a gente tiver a oportunidade de voltar, né, a treinar todo mundo junto, a ter essa possibilidade de jogar, eu tá pelo menos assim estável, né, e não ter tanta dificuldade, pelo menos na parte física, para retomar. Ô Bruno, a gente fala do Taubaté Vôlei e essa preparação toda, ainda não existe uma data para que você seja apresentado oficialmente em função da pandemia, mas o time passou alguma cartilha para você, ou o próprio Renan Dalzotto, que não é mais o técnico do Taubaté, mas continua envolvido ali, para que você siga algum tipo de treinamento em casa? Não, nesse momento, assim, eu tive mais um papo com o Renan em relação a isso, até pela seleção, porque a gente não sabe quando que ainda não foi totalmente cancelada a temporada de seleção, né? Eles apenas adiaram a Liga das Nações, então a gente não sabe o que vai acontecer. Então o Renan tem tentado falar com alguns jogadores para, de certa forma, se manterem assim ativos, né? Pelo menos fisicamente, naquilo que é possível. Então foi uma recomendação. Até agora não tem um treinamento, né? Uma planilha totalmente à risca que a gente tem levado, mas eu acredito muito na responsabilidade dos atletas, até porque a gente não consegue, né? A nossa vida é isso, a gente depende do nosso corpo, então a gente até sente falta quando a gente fica muito tempo parado. Legal, Bruninho. Ô Bruno, você está no campeonato, dá tempo agora, André? Fala a pergunta que ele responde no próximo bloco. Tá. Não, é o seguinte, o Bruno está no campeonato italiano e ele saiu daqui do SESI, jogou Liga Nacional. Depois da Olimpíada 2016, 10 dos 12 jogadores que ganharam a medalha de ouro no Brasil jogavam na Liga Brasileira, aqui na Superliga. Então, depois eu queria que ele falasse a diferença do Brasil, da Itália e da Rússia, que é também um país que tem uma liga muito forte. Perfeito. Bruninho Rezende responde já junto com a sua pergunta aqui pra gente também nas nossas redes sociais. A gente volta rapidinho.